Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista! Amém? Pega a palavra de Deus, onde nós receberemos a direção para que você vença, para que você prospere. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. E o versículo é o de número 9. Saiba que sempre que faltou palavra de Deus, sempre que faltou conselho de Deus, mesmo que houvesse experiência, mesmo que houvesse nas pessoas dinheiro, as pessoas ficaram no meio do caminho. Às vezes a pessoa conta muito com o que tem, né? Com o que sabe. Nós não vamos prosperar com o que temos ou sabemos. Prosperaremos porque a boa mão do nosso Deus está conosco. Amém? Então, segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 9. Quando achar, diga amém. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei também de Edom, e andaram rodeando numa marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Amém? Israel está vivendo um tempo de declínio, pois o rei de Israel não é temente a Deus, e sempre que faltou água, faltou palavra de Deus. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta ajuda, às vezes falta ideia, às vezes falta uma porta aberta. Só não pode faltar a palavra de Deus na sua vida. Amém? Se houver palavra de Deus, o que você precisar, a palavra de Deus proverá. Amém? Então eu vou reler mais uma vez o verso 9, você que está aqui comigo, esta terça no Seminário do Prover, repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água, não tinham água. Levante as suas mãos para Deus, mas diga: na minha vida não faltará a palavra de Deus, e se houver a palavra de Deus, haverá provisão em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Senhor, que não falte a boa palavra em nós. Venha com teu Espírito, assuma o seu lugar aqui neste altar, e seja em qualquer situação que esta palavra encontrar o teu servo e a tua serva hoje, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a sua palavra ela vá, e a sua palavra produza o resultado em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pode sentar no teu lugar, por favor. Israel vivia tempos de declínio e de tristeza, porque Acabe acaba de morrer, e agora quem está reinando sobre Israel chama-se Jorão. É pior do que o Acabe, e o Acabe já não era boa gente. Agora o Acabe arruma uma grande briga com os moabitas por causa de imposto de terra, assim como vocês arrumam hoje as suas brigas. E agora ele vai fechar alianças. E cá entre nós, quando você quer fechar alianças, parcerias, você não quer fechar aliança com pessoas mais fracas do que você. Você quer fechar alianças com pessoas que são ainda mais fortes, que podem oferecer algum tipo de ajuda. Isso é normal. Você vai lá ao banco, porque o banco tem o quê para entregar para a pessoa?
que o banco tem? Não é o dinheiro? Tem um pouquinho mais do que você, não é o banco? Só um pouquinho a mais. A pessoa vai lá porque ela quer, né, o dinheiro, às vezes emprestado, às vezes investir. Às vezes a pessoa vai atrás de uma ajuda porque aquela pessoa é amiga, é fiel. Então a pessoa espera numa parceria encontrar ajuda que ela mesma não tem, não desfruta. Às vezes é o recurso que ela não tem, às vezes é o trabalho que ela não sabe fazer. Mas não se esqueça que o rei Jorão é um rei que não tem comunhão com Deus. Então ele representa aquelas pessoas que confiam na força do braço, aquelas pessoas que querem fazer só na força de vontade, aquelas pessoas que se enganam com aquelas palavras dizendo, eu quero, eu posso, eu consigo, como se a prosperidade fosse só uma lei de atração. Tem gente que fala assim, vou fazer a oração da prosperidade, o dinheiro vai vir até mim. Fica viajando nessa que você vai ver. Vai morrer sem nada, não é verdade? E algumas pessoas estão até sendo enganadas, pagando verdadeiras fortunas, para que outras pessoas que ganham dinheiro só com isso, ensinem a elas como ganhar dinheiro. Aí a pessoa paga uma fortuna, às vezes, para ouvir dizer, acorde cedo e trabalhe. Ora, dá para falar isso de graça, né? Eu estou falando para você, acorda cedo e trabalhe. Mas não é só o trabalho que prospera. Porque tem muita gente que trabalha e não chega em lugar nenhum. Verdade ou não é? Se tem um povo que é batalhador, é o povo do nosso país. Povo que acorda cedo, um povo que dorme tarde, que trabalha, estuda, mães que cuidam da casa, pais também que dedicam a sua vida. Temos um povo batalhador, mas temos também um povo que está frustrado. Temos um povo que está desiludido. Temos um povo que às vezes diz, mas só o rico prospera. Eu não nasci numa família assim. Mas nós vamos avaliar nessa palavra que o que falta para você, às vezes é só um detalhe, um conselho, não do homem. Um conselho que tem que vir de quem? De Deus. Jorão vai fazer parceria com o rei de Judá, que é Josafá, um homem de Deus, mas que se deixou levar pela emoção. Eu quero que você entenda uma coisa. Todo tipo de aliança, de negócio que você fizer, não pode ser por amizade nem por emoção. Tem que ser por raciocínio lógico de prosperidade. Existem pessoas que emprestam dinheiro para o amigo que está precisando, perde o dinheiro e ainda perde o amigo. Verdade ou não é? Porque às vezes vai cobrar e o amigo ainda fica bravo. E se não emprestou também, perde o amigo também. A pessoa, está vendo? Me ajudou. Porque no mundo dos negócios você tem que ser racional. Você tem que ver se não está comprando a briga de quem não deve comprar. Você tem que avaliar os riscos e ver se é isso que você quer realmente para você. O Jorão chega para Josafá e diz para ele assim, olha, eu arrumei uma briga ali com os moabitas, mas eu não dou conta sozinho. Vamos comigo. Ele não poderia dizer assim, meu amigo, a briga é tua, né? Eu não arrumei briga com ninguém. Eu não vou colocar os meus cavalos, cavaleiros, o meu reino, à exposição de uma guerra, uma briga que eu não arranjei. Mas o Josafá, movido de amizade e de impulso, vai aceitar. Olha o versículo 7, do mesmo capítulo 3, do segundo livro dos Reis, por favor. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos
como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto. Imagina num lugar que é bem climatizado, igual é a cidade de Manaus, assim é o deserto. Bem assim, né? Um clima bem ameno, né? Quando faz frio aqui é 30 graus, na sombra, frio. Aí eu vou expor o seu exército, eu vou utilizar a sua família, tá? Porque a sua família é o teu exército. É a família que a pessoa luta. E a palavra diz que até o solitário Deus faz habitar em família. Nossa família é o nosso exército. Aí você vai expor o teu exército, e quando você pergunta para o brigão, para o que está falido, para aquele que não tem comunhão com Deus, qual o caminho que nós vamos? Ele fala assim: nós vamos pelo meio do deserto. E você não está achando estranho isso? O Josafá não achou estranho. Ainda eles ajuntaram com o rei de Edom, que estava no deserto de Edom. Falaram: os moabitas. E perceba que a pessoa que às vezes quer se ajuntar para atrapalhar a tua vida, ela vem de muitas confusões. E ela nunca é responsável pela confusão. Sempre quem é responsável? Os outros. Eu não arrumei a briga, foi os moabitas. Mas você não fez nada? Não, do nada. Quiseram uma guerra, me ajude. Ninguém verificou os fatos. Aí ajunta 3 reis, 3 exércitos. Eles levavam gado, cavalo, porque as guerras duravam meses. E às vezes anos. Nós vemos as guerras aí, não acaba de um dia para o outro, não. Os bombardeios hoje em dia, e olha que hoje em dia tem avião, tem drone, naquela época não, era luta em solo. Então eram grandes campanhas de guerra, de anos. E agora todos vão pelo caminho do deserto, e quando eles chegam num determinado momento do deserto, faltou o que mesmo? Água. Está no meio do caminho. Sem água. Sem água. Voltar não dá. Ir para cima do inimigo também não dá. Porque senão vão ficar desfalecidos e serão mortos. Sabe aquele que arranjou toda a confusão, que não assume a responsabilidade? Ele não tem ninguém para culpar perto dele. Então ele vai culpar quem agora? Deus. Versículo 10, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de quem, gente? Quem disse que Deus chamou alguém? A pessoa fala assim: mas Deus mandou eu abrir o negócio. A pessoa nem orou. Não, Deus mandou esse sócio. Quem disse que Deus mandou? A pessoa namorou com a outra 3 meses, já fez sociedade, conta conjunta, se entrelaçou toda. Quem disse que Deus mandou? Quem disse que Deus mandou você confiar, emprestar? E agora quem não tem temor está dizendo: Deus vai nos matar aqui. Deus nos chamou para esse deserto, agora a culpa é de Deus. Josafá discerne que a culpa não é de Deus, que está faltando água porque faltou palavra. Repito a você: pode faltar o dinheiro, pode faltar amizade, pode faltar indicação, pode faltar talvez credibilidade no CNPJ ou no CPF, mas não pode faltar palavra de Deus, porque se a palavra de Deus estiver com você, até no deserto você vai prosperar, e vai prosperar com muitas fontes de águas em nome de Jesus.
Agora, sem a palavra, vai ficar no meio do deserto falando, tá vendo? Deus não quer. Tá vendo? O culpado é Deus. Porque é isso que Jorão está fazendo. Deus é o culpado. Deus lá chamou alguém para o meio do deserto, nesse caso aqui. Eu não vi em momento nenhum deles falando assim, vamos fazer uma oração. Vamos ver se Deus nos quer nesta guerra. A pessoa às vezes começa um curso técnico, um curso bacharel, aí desiste e fala assim, eu não sei o que eu quero para a minha vida, a pessoa não ora. Não consulta o Senhor. Mete os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e vai ficando com a vida sempre enrolada. A pessoa fala, todo ano eu estou endividado, mas qualquer festa que tem, a pessoa quer às vezes comprar uma roupa nova, quer mostrar o que não tem, não entende que a vida é semear, e antes de semear, tem que arar a terra, e esse momento é sofredor, tem que preparar algo, mas às vezes no impulso, né? No impulso, na emoção, às vezes a pessoa fala, eu vou, se endivida, e no final de tudo, poxa, Deus não me ajuda. Poxa, eu sou fiel a Deus, o que é que está acontecendo? Josafá percebe, faltou a palavra. E se faltou a palavra pode nos salvar. Eu não sei como está o seu caminho, mas se estava faltando palavra, não vai faltar mais. A palavra de Deus vai providenciar tudo aquilo que estava faltando em nome do Senhor Jesus. Porque se falta a palavra, não adianta ficar reclamando. Tem que trazer a palavra no meio do deserto. E olha o versículo 11. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de quem? Do Elias. Conhece ele? Está aqui ele. Mas em nenhum momento ele foi consultado. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu queria um conselho. Mas para que tomar um conselho meu, se você pode tomar um conselho de Deus? Não é muito melhor um conselho de Deus? Para que você ir atrás de revelação, de sonho, se está aqui a palavra que nunca falhou e nem falhará? A palavra que vai colocar sua vida sobre uma rocha. A palavra que garante que até hoje o Senhor é conhecido como Yahvé Jiré, o Senhor se proverá. E é por essa palavra que nos guiamos. É esta palavra que garantimos as nossas vitórias. Está aqui o Eliseu. Vamos pedir a ele. E olha o versículo de número 12. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas também da sua mãe. Porém o rei de Israel disse, não, porque o Senhor chamou estes reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti nem te veria. Ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei nestes vales muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, e todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós
o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Você sabe que enquanto nós temos uma fé pequena ainda, nós somos viciados em sinais, né? A gente quer ver alguma coisa. Você já pediu um sinal para Deus? Oh, meu Deus, me mostra, eu quero ver, né? Mas a palavra de Deus se ausenta de sinais às vezes. E eu estou dizendo para você, como homem de Deus, você não vai ver sinal nenhum, mas vai ver as coisas se moverem, vai ver a provisão chegar, e de onde você nunca imaginou, a provisão inesperada vai chegar em nome de Jesus. E este seminário do Provir vai ser um celeiro de milagres em nome do Senhor Jesus, e você é o alvo desses milagres. Amém? Não vai ter vento, não vai ter nuvem, só que não vai faltar água para você. Nunca mais vai faltar. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero que você que está ouvindo essa palavra hoje entenda uma coisa extremamente importante. O deserto de Edom era chamado assim porque Edom é vermelho. Então era uma areia vermelha. Quando começou a sair água das fontes e encher aquele vale, o pôr do sol ajudou, e era como se de longe você olhasse uma grande poça de sangue vermelho, por causa da areia e por causa do pôr do sol alaranjado. Até às vezes o céu de Manaus mesmo fica vermelho, né? No final do dia. Os moabitas olharam, eles falaram, olha, eles ficaram sem água e se mataram, porque é isso que o inimigo quer de você. Quer que você desista da fé, quer que você blasfeme de Deus, quer que você duvide da palavra, quer que você retroceda, quer que você mate os seus sonhos. E aí os moabitas falaram assim, nem vamos levar armas, vamos lá buscar os despojos. Chegaram lá desarmados, estava o povo de Deus, armado até os dentes, todos saciados da água que Deus mandou, porque agora tem palavra de Deus, e além de não morrerem, venceram a maior guerra. Tudo junto. Isso aconteceu depois que teve a palavra de Deus. Quando Eliseu viu que uma confusão estava armada, ele disse, traga o tangedor. Quem era o tangedor? Normalmente quem tocava uma harpa, normalmente. Para trazer o louvor a Deus ali. Para cessar aquelas brigas. No seu ambiente de trabalho, a adoração não pode faltar. Pastor, eu trabalho vendendo. Se alguém um dia for perguntar o preço e não comprar, não se chateie, não amaldiçoe essa pessoa, abençoe ela. Abençoe ela. Abençoe o lugar que você trabalha. Abençoe o dinheiro que você pega em suas mãos. Santifica o seu dinheiro. Deus tem escape até no meio do deserto. Deus fez o maior dos milagres sempre na maior dificuldade. Quando não dava para o homem, sempre deu para o Senhor. Para o homem dizia, é o fim. Deus dizia, é só o começo de uma nova história. E às vezes a pessoa se desespera, né? Porque ela pensa assim, não é justo. Olha o que eu estou passando, olha a minha situação. E é compreensível. É compreensível. Que você às vezes no seu momento de dor pensa assim, eu vou morrer aqui nessa situação. Mas se tiver palavra, não vai morrer nessa situação. Jesus é conhecido como a palavra de Deus. Ele é chamado como a palavra de Deus.
Não adianta a pessoa só querer as bênçãos sem querer andar na direção da salvação. Porque do que vai adiantar vir água sobre o deserto e a sua alma continuar seca? Então a pessoa que ouve a palavra tem que entregar a vida para Jesus. E tem que confessá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Tem que entregar a vida para Jesus. Imagina você chegar só para uma pessoa, querer arrancar dela o melhor, mas não querer ser fiel a ela. Seria injusto, não seria? Seria falso, hipócrita. Queira as bênçãos de Deus, mas queira andar com Ele. Vale a pena. Vale a pena andar com o Senhor. Pastor, eu quero andar com Deus. Entregar minha vida para Jesus. Se você nunca fez isso, entrega a tua vida para Jesus e você verá as coisas se alinhando. Deus aquietando as tempestades da sua vida. Talvez você não vai ver sinal nenhum, tá? Vamos amadurecer nossa fé. Deus não precisa mostrar nada. Ele é poderoso para fazer sem sinal. A palavra chama a existência o que não existe. Fala com os que não são, como se já fossem. Deus já fala com você como a própria bênção que é. E você é a bênção de Deus. Deus não fica vitimizando você, fazendo de você um coitado, não. Deus vê você como um vencedor, um salvo. Amém? Então você tem que se ver assim também. Isso não é motivação barata, não. É o que a palavra de Deus diz. Não tem um servo de Deus cheio do Espírito Santo que fique arrastando o pé pelo caminho, chutando pedra pelo caminho, não. Veja as pessoas de fé, decretos de morte contra eles, açoites, pessoas sendo cerradas ao meio e as pessoas sorrindo na fé, alegres com Deus, porque tinham certeza do que guardavam, tinham certeza da salvação. E é essa certeza que te faz vencer. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então, mesmo sendo um seminário voltado à prosperidade, não existe prosperidade maior do que o teu nome no livro da vida. Não tem. Essa é a primeira e maior prosperidade. Esse é o maior crédito que você pode arranjar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Hoje, agora. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Preciso voltar. Precisa mesmo. Porque o filho pródigo até sai com uma herança, mas gasta tudo. Chega a crise, ele se arrebenta. Ele não prospera. Filho pródigo não prospera, gente. Só se engana. Só se dá mal. E você não tem que estar aqui por causa da placa da igreja, mas por causa da palavra de Deus. Amém? Pastor, eu me afastei, eu preciso e quero voltar agora para Jesus. Se você se afastou e quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita, por favor, que eu quero orar junto com você essa noite. Todos estão firmes com o Senhor? Todos estão firmes com Deus? Então, por favor, coloque a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos e orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.